Graça e paz, alunos e alunas do Seminário Metodista César da Corso Filho. Nós estamos aqui nesse sábado, hoje numa dinâmica diferente, essa aula gravada, mas o importante é que o conteúdo necessário será transmitido. Eu quero ter uma palavra de oração, como de costume, para que o Espírito Santo venha ministrar o seu coração e essa aula seja muito proveitosa para você. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor reserva a cada aluno e aluna do Seminário Metodista César da Corso Filho. Ó Pai, cada um, ó Deus, ouviu a Tua voz acerca do seu chamado ao ministério pastoral. Pedimos agora que nesse tempo precioso que estudaremos, ó Pai, o Senhor venha ministrar ao coração de cada um e que, ó Deus, o conteúdo transmitido seja, ó Deus, abençoador para cada vida, a nível pessoal, a nível ministerial, para a glória e honra do Teu santo nome, no nome por amor de Jesus que oramos. Amém. Graças a Deus. Nós sempre temos o costume de dar uma retrospectiva na aula que terminamos no nosso último encontro. Nós estamos falando sobre o mundo bíblico do Novo Testamento, começamos a falar sobre os movimentos religiosos, os movimentos políticos religiosos da época de Jesus. Começamos a falar de um só, que foi o movimento dos fariseus, e hoje eu quero falar de dois movimentos basicamente, mas eu vou me reportar também ao movimento dos fariseus por conta dessa palavra que Jesus remete a cada um desses grupos. Eu quero convidar você a abrir aí na sua Bíblia o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 5. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar o pão. Versículo de número 6, que é o nosso enfoque. E Jesus lhe disse: fiquem atentos, ou algumas versões diz assim, acautelai-vos, e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Guarda esse texto aí que nós vamos discorrer sobre esse assunto hoje. O outro texto que vai servir de embasamento para a nossa aula de hoje, para falar sobre os movimentos políticos e religiosos da época de Jesus, está no Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos capítulo 8, versículo de número 15. Marcos 8, 15, que diz assim, eu vou começar do versículo 14 para você se situar no texto. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Olha aí. Então eu quero falar desses três movimentos da época de Jesus, que foram movimentos conflitantes. Você pode perceber nos evangelhos que Jesus não teve nenhuma crise, diretamente falando, com o Império Romano, Você não vai ver nenhum texto de Jesus como Jesus se refere a esses três movimentos, ao movimento dos fariseus, ao movimento dos saduceus e ao movimento de Herodes, pois havia naquele tempo também um partido político dos herodianos. Isso está nos evangelhos e depois eu posso trazer a vocês a citação desses textos. Mas vamos lá, nós observamos nos evangelhos os conflitos que Jesus teve, e basicamente os conflitos se resumem a dois grupos, a mais firme e mais latente a dois grupos, o primeiro grupo dos fariseus e o segundo grupo dos saduceus. Nós vemos e lemos as escrituras também nos evangelhos, Jesus liberando uma palavra muito forte a Herodes, mas esses dois movimentos, o movimento dos fariseus e o movimento dos saduceus, foram os movimentos que mais Jesus bateu de frente, que houve mais crise, mais conflito, por várias razões. Nós falamos na semana passada, ou melhor, no último encontro nosso,
no último sábado que tivemos o nosso encontro, que o movimento dos fariseus foi um movimento que surgiu no período interbíblico, semelhante também ao movimento dos saduceus. Os saduceus era a elite sacerdotal da época. Todos os sacerdotes pertenciam ao grupo dos saduceus, que diziam que pertenciam à genealogia, à descendência de Zadok. Quem é Zadok? Aí a gente precisa ir lá no tempo de Davi, lá no Antigo Testamento, para lembrar de dois sacerdotes que eram descendentes de Eleazar, que consequentemente Eleazar era filho de Arão. Então eles eram da linhagem levítica, que dava o direito, lembrando que naquele tempo uma coisa muito importante, por isso que o Evangelho de Mateus, quando nós estudarmos mais especificamente, nós vamos ver, por isso a importância de você saber a sua ascendência, sua árvore genealógica. Então, esse movimento, ele dizia e defendia que eles pertenciam à genealogia, à descendência de Zadok, esse sumo sacerdote que eu me referi lá do tempo de Davi e de Salomão. Quando houve a tentativa de Adonias de usurpar o trono, que era para ser e foi de Salomão, esse outro sumo sacerdote chamado Abiatar ficou do lado de Adonias e por isso foi destituído por Salomão, ficando só o Zadok. Então esse grupo dos saduceus se dizia descendente. Há, por alguns historiadores, afirmações muito categóricas em relação a isso, de que isso era um suborno, que isso era uma falácia, que eles não tinham, mas quem iria contrariá-los? A verdade é que o movimento dos saduceus, ele comia, usando uma expressão popular, comia na mão do Império Romano. Há algumas aulas atrás eu falei de uma estrutura de poder baseada em Lucas capítulo 3, que nós tínhamos lá no topo da pirâmide o Império Romano, na figura do imperador, de Tibério Augusto, depois Pôncio Pilatos, depois os Herodes e depois o sumo sacerdote. Toda essa córdia, todo esse grupo de autoridades, autoridade política, autoridade militar, autoridade religiosa, eles estavam mancomunados, estavam aliançados e infelizmente o povo sofria muito com relação a essa aliança, podemos dizer até maligna, que havia naquela época. Então o grupo dos saduceus controlava o templo, e preste atenção porque o templo é uma instituição muito importante para os judeus, desde lá do Antigo Testamento até chegar ao Novo Testamento, nós vemos o povo de Israel sendo doutrinado acerca da importância do templo. Não foi à toa que eles construíram um templo quando eles voltam da Babilônia. Então a figura do templo era uma figura importantíssima religiosamente falando. O povo de Israel entendia que Deus estava no templo. O interessante e o mais curioso, e podemos dizer até uma linha de bom humor, né? Um senso de humor, melhor dizendo, essa seria a palavra correta, senso de humor da parte de Lucas, quando ele escreve lá no capítulo 3, que no ano do Império de Tibério Augusto, vai falando toda aquela estrutura, veio a palavra do Senhor a João Batista, filho de Zacarias, aonde? No deserto. Então essa especificação de Lucas, esse enfoque de Lucas, esse detalhe, ele é importantíssimo, porque ele traz sobre si uma denúncia. Como o templo estava corrompido por essa elite sacerdotal, por esse grupo dos saduceus e também o grupo dos fariseus, porque existia uma outra instituição muito importante que a gente tem que relacionar ao templo, a instituição chamada o Grande Conselho Sinédrio, constituída de 71 anciãos. Entre esses anciãos nós tínhamos lá naquele tempo saduceus e fariseus. Então
esses grupos é que constituiu o grande conselho, que era um tribunal de justiça da época, o Supremo Tribunal de Justiça daquela época, que julgava questões do povo, questões religiosas e tantas outras. Então, essa elite sacerdotal, ela estava aliançada com Roma, com os herodianos. Eles eram vistos como colaboradores do Império Romano. Eles colaboravam para que a Roma continuasse a opressão sobre os seus irmãos, seus compatriotas judeus. Então, olhando já esse pano de fundo, esse contexto histórico, a gente começa a entender a postura de Jesus com relação a isso. Quando você vê Jesus chamando os seus apóstolos, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6, que fala do chamado, da convocação de Jesus, ele constituindo a sua equipe apostólica, a sua equipe ministerial, você não vê nenhum fariseu, nenhum saduceu. Por que será? Claro, justamente por conta dessa contaminação, por conta dessa linguagem que Jesus utiliza, que é muito interessante a gente falar sobre isso, o fermento. O que simboliza o fermento? Quando Jesus fala, tanto em Mateus capítulo 16, versículo de número 6, e Marcos capítulo 8, versículos de número 15, ele fala desse fermento, atribuindo isso a três movimentos: farisaísmo, o movimento dos saduceus e dos herodianos. O fermento tem uma simbologia bíblica. O fermento simboliza a falsa doutrina ou o próprio mal. E o mais interessante disso, eu não sei se você já percebeu, obviamente que sim, principalmente as mulheres que têm o costume de cozinhar, como é que o fermento age? O fermento não age visivelmente. Você não consegue perceber a atuação do fermento na hora, mas você vai percebendo gradativamente com o crescimento da massa. Então Jesus, quando utiliza essa linguagem metafórica, quando ele utiliza a linguagem de fermento, ele está dizendo isso. Esses movimentos são movimentos perigosos, acautelados. Não é à toa que Jesus fala assim: tomem cuidado com essa doutrina, com essa falsa doutrina dos fariseus, dos saduceus. Os fariseus, porque eles eram hipócritas, eles eram legalistas, já falamos sobre isso em algumas aulas atrás. Eles tinham alguns mandamentos proibitivos e positivos em relação à lei, 613 mandamentos. O farisaísmo tinha uma teoria e uma prática diferente. Tanto é que Jesus confronta, você pode ver melhor isso no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, você vai ver Jesus batendo muito nos fariseus por conta da hipocrisia, por conta do legalismo. É um movimento que tinha uma grande influência sobre o povo, o movimento dos fariseus. Já os saduceus ficavam naquelas duas áreas importantes, que era o templo, o lugar religioso mais importante do povo de Israel. 3 vezes ao ano, segundo a tradição bíblica, o povo vinha de todos os cantos ali da Palestina, lá da Galiléia do Norte, e afluíam para a capital de Jerusalém, naquela cidade onde ficava o templo, para oferecer sacrifício. Por quê? Porque para os judeus, sacrifício só se oferecia no templo. Tem algumas pessoas que confundem esse oferecimento de sacrifícios por parte dos judeus. Na sinagoga também não era oferecido sacrifício? Não, na sinagoga não era oferecido o sacrifício. Interessante também falar sobre a sinagoga, porque era o ambiente dos fariseus. O ambiente onde os fariseus dominavam era nas sinagogas. O ambiente onde a elite sacerdotal dominava era templo e sinédrio. Ok? É importante a gente guardar esses ambientes, porque eram ambientes que Jesus frequentava.
Jesus frequentou mais sinagoga do que templo. A gente percebe isso na leitura dos textos bíblicos, nos textos dos evangelhos. Mas, todas as vezes, na maioria das vezes que Jesus se deparava com um fariseu ou com um saduceu, saía faísca. O negócio ficava esquisito e havia um sério conflito, como nós temos registrado aí nos evangelhos. Então, eram ambientes importantes daquela época. As sinagogas, ambientes, volto a repetir, de domínio dos fariseus. As sinagogas surgiram no período do exílio babilônico, lá na Babilônia, quando eles voltam para Jerusalém, quando eles voltam para Israel, e aí surge o chamado judaísmo formativo ou judaísmo em formação. O movimento dos fariseus estabelece as sinagogas, que eram centenas na época de Jesus, muitas sinagogas, e os saduceus, que arrogavam para si essa descendência do Zadok, dominavam o ambiente do templo, ok? Quem era o sumo sacerdote? Um saduceu, Anás e Caifás, eram os sumos sacerdotes que dominavam ali aquele período do ministério de Jesus. Inclusive eles foram responsáveis pela condenação de Jesus, já na instituição do Sinédrio. Então o sumo sacerdote, ele era o chefe do templo, ele era o líder do templo e era o líder do Sinédrio também. Olha o peso de autoridade que havia nos ombros de um só homem. Ele era o chefe do templo, porque o Sinédrio, ele estava inserido no ambiente do templo, no espaço geográfico do templo havia o Sinédrio. Então todas as questões judiciais, todas as questões que eram tratadas para julgamento, era levada ao Sinédrio, e quem julgava, quem liderava todas essas reuniões, todas essas sentenças dadas, eram proferidas pelo sumo sacerdote, inclusive a condenação de Jesus. Jesus, para quem não sabe, teve duas situações que o condenaram, segundo a leitura dos saduceus e dos fariseus que pertenciam ao Sinédrio, que foi o quê? Sedição e blasfêmia. Sedição e blasfêmia. Então, esses movimentos foram movimentos muito trabalhosos, movimentos que contaminaram a teologia daquela época. A gente percebe a resistência que Jesus tem com os fariseus e com os saduceus, esse cuidado que ele tem de instruir os seus discípulos e instruir a nós, fazendo uma aplicação para os nossos dias de hoje. É muito importante a gente sempre, quando vai refletir na história dos textos bíblicos ou na própria Bíblia, a gente sempre trazer uma aplicação para a nossa vida, para o nosso contexto atual. Quais são os fermentos ou doutrinas do século 21, falando do nosso arraial, falando da igreja brasileira, sem citar denominações. Eu não estou falando da igreja metodista especificamente, mas eu estou falando da igreja do Senhor como um todo aqui no Brasil. Quais são os fermentos? Tipo havia naquela época de Jesus, fermento de fariseus, dos saduceus, de Herodes, mas quais são os fermentos que hoje estão em atuação na igreja do Brasil? Quais são os fermentos que nós temos que ter cuidado? Quais são as doutrinas perversas que têm entrado no seio da igreja? Essa sempre foi a preocupação do mestre, e essa também tem que ser a nossa preocupação, a preocupação de estarmos atentos à atuação desses fermentos, dessas doutrinas que são contraditórias ao Evangelho. O Evangelho é claro, simples. Quando a gente percebe o querigma da igreja primitiva, quando a gente analisa, quando eu falo de querigma, estou falando de uma palavra grega que significa anúncio, mensagem, a pregação, para ser mais claro, objetivo e simples. A pregação, qual era a pregação da igreja primitiva? O que eles pregavam?
está em consonância com o que a gente prega hoje? O que a gente prega hoje está em consonância com aquilo que os primeiros cristãos pregavam? Está de acordo com a doutrina dos apóstolos, conforme Atos fala que a igreja primitiva ela caminhava segundo a doutrina dos apóstolos? Isso é muito importante. Nós que estamos no exercício do ministério pastoral, vocês que estão se formando ao ministério pastoral, é muito importante perceber, tal como naquela época existiam fermentos que contaminavam, doutrinas que contaminavam o povo de Deus, hoje também nós temos que estar atentos aos fermentos do nosso tempo. E nós vamos continuar no próximo vídeo a aula de hoje.